Continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Ou, recordando a ilustração do sal, devemos ter muito sabor e potência elevada para causar impacto a todos ao redor. Já vimos o poder da atração, da autenticidade e sentimos o impulso da compaixão. Contudo, ao terminar a parte sobre o pré-requisito da alta potência, preciso dizer que deixamos a característica mais forte e mais contagiante por último, o sacrifício. Pense nisso. Às vezes, a autenticidade não consegue chamar a atenção das pessoas em determinadas ocasiões. A compaixão é descrita como o ópio dos que a praticam, quem sabe até com segundas intenções. No entanto, é extremamente difícil desconsiderar o sacrifício motivado por amor e preocupação genuínos. Ele exige algum tipo de reação que é, provavelmente grande parte do motivo para Jesus ter vivido uma vida tão cheia de sacrifício e nos chamado para seguir seus passos. 3 formas de sacrifício. Embora existam muitas maneiras de demonstrar amor por meio do sacrifício a outros, focarei 3 áreas específicas que exercem maior impacto das pessoas da nossa cultura. Quando doamos de nós mesmos dessas maneiras, é quase certo que despertaremos atenção e, com o tempo, curiosidade. Abordamos rapidamente esses aspectos no capítulo 2, quando citamos os custos do cristianismo contagiante. Agora analisaremos como eles afetam outras pessoas. Maximize seus momentos. Você já deve ter adivinhado qual é a primeira área e seu impacto tremendo. Trata-se do sacrifício de tempo. Como dizemos, tempo é dinheiro e um bem cada vez mais raro. A semana de trabalho é mais longa, os intervalos de lazer mais curtos e o ritmo da vida mais rápido. O jornal USA Today certa vez fez piada com a loucura das agendas atuais, calculando que se fizéssemos tudo o que os especialistas recomendam para uma vida equilibrada e bem balanceada, seriam necessárias 42 horas diárias para dar conta de tudo. É difícil demais conciliar todas as atividades e ainda manter um regime diário de exercícios, passar fio dental, acompanhar as notícias mundiais, desfrutar de um hobby e ter amizades profundas e significativas. Não é apenas difícil fazer isso, é impossível. Bem, em meio a um mundo como esse, você dá uma grande demonstração de apreço a outros quando lhes oferece com alegria o presente do tempo. É um gesto muito significativo. Também a era dos dias de Jesus. Você se lembra do que Cristo fez ao passar pela cidade de Jericó numa viagem dedicada ao ensino e registrada em Lucas 19? Uma multidão imensa o seguia nessa época de seu ministério. Algo como a quantidade de pessoas de um desfile de carnaval sem carros alegóricos. De repente, Jesus surpreendeu todos ao interromper o cortejo e perguntar a um homem chamado Zaqueu se ele podia reservar algumas horas para terem um jantar tranquilo juntos, a fim de discutir questões espirituais. Zaqueu deve ter ficado ofegante enquanto mal acreditava no convite, mas ele consentiu com a refeição e antes da meia-noite era um homem diferente. Experimentou um nascimento espiritual que o transformou de dentro para fora. A chave para a conversão de Zaqueu foi o tempo que Jesus lhe dedicou. Jesus deteve a multidão para concentrar sua atenção em uma única pessoa. O resultado foi a alteração definitiva do futuro de um homem. Zaqueu era como muitas pessoas que você conhece. Tinha interesse na dimensão espiritual de sua vida. Estava aberto o suficiente para buscar um lugar estratégico a fim de ter um vislumbre de Cristo. No entanto, para fazê-lo ir além da curiosidade, alguém precisava sacrificar tempo, marcar o jantar e levar a conversa para questões espirituais. Jesus doou seu tempo e isso fez a diferença. Quase todos nós encontramos diariamente pessoas em busca da verdade. Elas buscam alguém disposto a dedicar tempo e esforços necessários para ajudá-las a chegar a conclusões sólidas sobre
verdades espirituais. É possível ver isso nos olhos dela, não é? Olhe por baixo do verniz e você detectará o anseio por algo mais profundo, algo real, verdadeiro e duradouro. Muitos de nós subestimamos grosseiramente o efeito que poderíamos ter sobre o destino eterno de pessoas se separássemos um tempo para marcar um café da manhã ou um almoço com os perdidos em nossa esfera de influência. Se corrermos o risco de expressar com clareza, durante a conversa, a essência do que significa conhecer pessoalmente Cristo, só o céu sabe o que pode acontecer. Ouvi o testemunho de um homem chamado John, que atua no ministério de música em nossa igreja e toca saxofone na banda. John disse que, ao longo de toda a sua vida, uma voz dentro dele chamava: como eu queria conhecer o caminho para Deus. A música não está fazendo isso por mim. Os esforços religiosos não me levam até o Senhor. Não sei a quem recorrer. Até que alguém da banda se tornou amigo de John e investiu tempo para que os dois ouvissem mensagens sobre a essência do cristianismo, a fim de que John pudesse entender a diferença entre a religião e o verdadeiro relacionamento com Cristo. Finalmente John entendeu o Evangelho e partiu para a ação, aceitando o perdão e a liderança de Cristo. Logo estavam o ajudando em nossa igreja, fazendo arranjos e tocando músicas que atraem outros que também necessitam ouvir a mensagem. O que me chama a atenção é que o maior sacrifício que o amigo de John precisou fazer foi dedicar tempo. Para isso, foi necessário tirar o tempo de outra coisa, provavelmente algo de valor e importante, a fim de dar esse presente a John. Tenho certeza de que parte do que atraiu John a Cristo foi o impacto de todas as horas que seu amigo lhe dedicou. Ele deve ter questionado: por que esse cara está disposto a passar tanto tempo comigo? Ele deve acreditar mesmo no que está dizendo e se importar genuinamente com o meu destino eterno, pois mal consigo acreditar nos sacrifícios que ele está fazendo por mim. O sacrifício de tempo aliado à comunicação clara da verdade resultou no encontro de mais um pecador com o Salvador. Já vimos isso acontecer muitas vezes em nosso ministério da Willow Creek. Projetamos para pessoas que estão descobrindo o cristianismo. Pequenos grupos reúnem um líder capacitado, um aprendiz e alguns interessados nas questões espirituais. Os grupos fornecem um ambiente empolgante para a investigação honesta e discussão das verdades bíblicas. O mais fascinante, porém, é que, em algumas ocasiões, o interessado se sente pronto a entregar a vida a Cristo após a primeira ou a segunda reunião. Às vezes, até mesmo na entrevista inicial. Esse foi o caso de Barry, que se inscreveu para participar de um grupo com Gary Poller, o coordenador desse ministério. Antes mesmo da reunião do grupo, Barry ligou para dizer que suas perguntas sobre o cristianismo eram urgentes demais para esperar a reunião dos membros. Então, os dois se encontraram e passaram a tarde conversando sobre questões espirituais. Mais tarde, naquela mesma noite, Barry ligou para Gary e contou que havia orado pedindo a Jesus Cristo que o perdoasse e se assenhorasse da sua vida. Tudo resultou de algum tempo investido por um líder com sensibilidade espiritual suficiente para identificar e aproveitar uma oportunidade. Você doou a alguém o presente do tempo recentemente? Qual foi sua última vez em que você apertou o botão de pausa em sua agenda sobrecarregado para dedicar 1 ou 2 horas a alguém em busca de verdade espiritual? Sejamos honestos. É preciso coragem e persistência para abrir a mão de velhos hábitos, de excesso de trabalho e ritmo frenético. Diminuir o ritmo nunca é fácil, mas geralmente é necessário. Por isso, nossa discussão no capítulo anterior sobre desacelerar nessa rotação é tão importante. Precisamos ter reservas emocionais para expressar compaixão a outros. E o efeito positivo disso é ter horas disponíveis aqui e ali para investir em Zaqueus modernos como John e Barry.
Lembrei-me da importância do tempo durante uma palestra fora da nossa cidade. Uma mulher esperou na fila para falar comigo após o fim do programa. Quando essa mulher, que eu não conhecia, finalmente chegou a mim, colocou as mãos em meus ombros e disse: Bill, faz anos que espero dizer algo a você. Muito tempo atrás, comecei a frequentar sua igreja, mas estava espiritualmente confusa. Após frequentar as reuniões, por um tempo decidi falar com você após o culto. Você havia falado com várias pessoas naquele dia e estava pronto para sair, e quando parei e perguntei se poderia explicar o que significa tornar-se cristão. Você me deu um dom do tempo, disse ela. Passou bastante tempo comigo explicando como eu poderia aceitar Cristo. E mais tarde, naquele mesmo dia, orei fazendo isso. Caminho com Jesus desde então. Ele mudou minha vida e está transformando a vida da minha família também. Só queria dizer obrigada por ter dedicado tempo para me ajudar. Voltei para casa naquela noite pensando: que recompensa! Alguém com a vida transformada hoje e o céu amanhã. Porque dei o pequeno presente do tempo e orei para nunca o reter quando houver uma oportunidade como essa, para Deus me usar a fim de causar impacto nos outros.